אנחנו מאמינים בני מאמינים. Shalom a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo os vídeos. Gostaria também de agradecer aos novos inscritos do canal. Seja bem-vindo a todos. Vale lembrar que o objetivo do meu canal, gente, é mostrar o outro lado dos estudos teológicos da Torá, do Taná, conhecido pelos amigos cristãos como Antigo Testamento, tá bom? De uma forma resumida. Então o objetivo aqui é trazer mais conhecimento para vocês, tá bom? Não sou rabino, quero deixar isso bem claro, sou um estudioso, estudo já há algum tempo e venho compartilhar com vocês aqui vários assuntos. E nós estamos agora falando sobre o tema Shed, ou demônio, tá? Então convido vocês a assistirem os primeiros vídeos, né? Shedim, não Satã, os verdadeiros demônios judaicos, e também seguir, né, os demais vídeos para vocês poderem entender direitinho todo o conceito que está sendo abordado nesses vídeos, tá bom? Bom, hoje continuando a nossa série, né, sobre demônios, os sábios, eles observaram no Tequilim, no Salmo 91, algo muito interessante, né? Eles começaram a observar que quando eles estavam falando, fazendo as suas orações, né? Para quem não sabe, o Tequilim é uma oração. Eles observaram e depararam com a palavra chamada dever, que significa de uma forma peste. Porém, para quem conhece de hebraico, ou quem conhece um pouco de hebraico, vai saber que no hebraico não funciona como a percepção ocidental, né? Não tem o mesmo, a forma de se ler e entender, não é a mesma maneira que se entende no português, mas fica fácil. Por exemplo, eu vou usar uma forma do português para vocês compreenderem. Por exemplo, vamos supor que existe uma pessoa que é um assassino, né? Eu não preciso olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, aquela pessoa ali matou 10 pessoas. Não, eu posso olhar simplesmente aquela pessoa e falar para você, olha, tá vendo aquele homem ali? Ele é muito mau, ou ele é muito cruel, né? Ou senão ele é frio, né? Então eu estou dizendo que aquele homem ou aquela pessoa, ele tem um instinto muito ruim, muito negativo relacionado a um grande mal. No hebraico também funciona assim. Mas quando eles estavam, os sábios, né, quando eles estavam ali observando, estudando, eles depararam num trecho muito interessante que falava assim: Yosef Beseter Elion Betzel Shaddai Itelioná, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele continua. Omar lai Adonai marhesi umetsudati Elohai evetar bo. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí continua. Kihu yatzilecha mipar yakush me dever Havot, porque ele te livrará do laço, aqui está passarinheiro, mas é do laço do caçador, né? E da peste perniciosa. Espera aí. Os sábios perguntaram, que peste é essa? O que está falando? Por que o salmita está falando da peste perniciosa? Que peste é essa? Que é dever. Então os sábios descobriram, foram estudar e observaram que estava falando de um Shed, de um demônio. E para quem vem já acompanhando os vídeos, observaram que, de uma forma resumida, demônio, né, é a consequência das nossas más escolhas, nossos passos errados. Então, por exemplo, quando você deseja muito mal. Todo mundo tem o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov, o lado bom e o lado negativo. Vence aquele que você alimenta mais. Se você alimenta mais o Yetzer Hará, o lado negativo, o que vai acontecer? Você vai criar um demônio, você vai despertar um demônio. E o demônio seria o quê?
seria o resultado do desejo maligno que você está alimentando, né? E o resultado aqui seria do Salmo 91, ele está se referindo à língua má, ele está falando a fofoca, ao mexerico. Por quê que ele está falando ao mexerico? Porque quando você prossegue, vai estar escrito assim: Beverator yaser lach vetahat kenafaiv techeser tzina vesorrerá amito. E ele te cobrirá com as suas penas, né? Uma forma simbólica de dizer que vai proteger, e debaixo das suas asas estará seguro, e aqui está a prova. E a sua verdade é escudo e broquel. Então os sábios, quando observaram isso, está falando, entendi. O salmita, que aqui se refere a Moisés, tá? Alguns sábios afirmam que esse Salmo 91 foi feito por Moisés, tá? Quando o povo estava falando mal dele, estava inventando mentira, criando fofocas para tentar desestabilizar Moisés. Então, Moisés estava colocando a sua confiança no Eterno, bendito seja ele, e falando, então, eu estarei seguro, porque a sua verdade é meu escudo e brocal, ou seja, só Torá, a verdade de Deus é meu escudo, eu não faço mexerico. Então, a palavra aqui, me dever, é um shed, que significa peste, relacionada à fofoca, ao mexerico, né? Que traz um grande mal à existência. Só que dever, ele é relacionado pelo povo judeu, tá? Ao deus Nergal, os sábios dizem que a forma que o Nergal, os sumérios, né, o povo da Babilônia ali, eles acreditavam que esse deus idólatra, esse mal da idolatria, ele tinha relação com a peste, já que Nergal, ele era conhecido como um deus mau, cruel, tá? Que trazia guerra, peste, febre, devastação e fome. E por incrível que pareça, quando você começa a criar fofocas de alguém, quando você começa a criar mexericos de alguém, geralmente a pessoa que é fofoqueira, que é mexeriqueiro, qual é a característica dessa pessoa? Vocês podem observar. Ela sai, ela sai falando mal de você por máximo de gente possível e com o intuito de fechar todas as portas para aquela pessoa que ela quer prejudicar. Então, ela tenta, né, de alguma forma prejudicar essa pessoa e, consequentemente, o que acontece? Até essas outras pessoas que estão ouvindo o mexerico, a fofoca, elas não procuram a verdade, elas começam a fechar o cerco para aquele inocente. E, naturalmente, aquele inocente ele vai ter dificuldades para pegar um dinheiro emprestado, vai ter dificuldade para arrumar um emprego por causa daquela fofoca. E, naturalmente, essa consequência vai trazer o quê? Vai trazer peste, vai trazer doença, porque a pessoa não ela vai ficar abalada emocionalmente, essa pessoa pode adoecer, porque não vai se alimentar de uma forma. Então, assim, por isso que os sábios nos adverte que é muito perigoso qualquer ser humano alimentar o mal, o shed. Porque uma coisa que aparenta ser inofensiva como uma fofoca, um mexerico, ela pode trazer consequências altamente destrutivas e perigosas. Então, o dever, ele é relacionado, ele é comparado ao deus idólatra Nergal, que nada mais é, dentro do contexto judaico, do que todo o mal humano, tá?
todo o mal humano que o ser humano tem de pior, tá? Divinizado como um Deus, tá? Então, isso é muito importante saber. Sábios também observaram que, em outras passagens, o Shed, o demônio, né, está de uma forma de uma forma meio que escondida, porque é característica do Shed, é característica do demônio, né, do conceito judaico, é se esconder dentro de coisas singelas, mas que quem estuda o Taná, a Torá, quem estuda a Torá verdadeiramente com o coração aberto, ele observa que Hashem, através dos seus profetas, ele deixa muito bem explicado o quão maligno e destrutivo esse Shed pode ser. Outra parte muito interessante está em Isaías 28:2, que fala: Hine Hazak ve'amitz la Adonai kezerem barat ar katev kezerem ma'in kabirim shotefim hiniach la aretz beyad. Eis que o Senhor, aqui traduzir errado, eles escreveram assim: eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, mas na verdade a tradução seria o seguinte: eis que o Senhor, né, eis que o Senhor enviará um corajoso, algo, a intenção aqui não é dizer que é um ser humano, mas uma força corajosa, forte, tá? Como uma queda de Saraiva, com uma tormenta de destruição, ou seja, o Senhor ia trazer uma consequência forte que vai trazer grande destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transborda violentamente e derribará por terra. Ou seja, aí o profeta compara essa força poderosa com uma tempestade, um rio que transborda e pega todo mundo de surpresa. E o segredo está aqui. Aí logo na frente, o profeta, ele explica o porquê que isso vai acontecer. E está em Isaías 28:3. A coroa da soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Berá Gelaim teramacenar ateret geut shikorei Efraim. Ou seja, a arrogância, o desleixo com as leis do Eterno, que nesse caso se referindo a Efraim, que ia despertar esse Shed, ou seja, esse ser forte, esse ser corajoso, Amatz, ou Amitz, que é esse Shed, que aqui é chamado como, esse demônio aqui é chamado de ser corajoso. Por que é muito importante vocês entenderem isso? Porque isso está altamente ligado à Kabbalah, para aqueles que gostam da Kabbalah. Para quem estuda Kabbalah, sabe que existem vários, milhares e milhares de demônios, e cada um tem seu nome. Cada um tem seu nome. E esse Amitz é o nome de um desses demônios, tá? Que é um ser corajoso, mas não corajoso com honra. É um corajoso relacionado ao mal, né? Tipo assim, a maldade, a coragem do homem de praticar o mal, de fazer o mal. É dentro desse contexto que esse Shed, esse demônio, age. Então, ou seja, esse demônio chamado Amitz, ele é um demônio, um Shed, que só ele só é despertado à existência quando alguém começa a alimentar sua coragem para fazer o mal através da soberba. Nesse caso que esse Shed, esse demônio vem à existência. Porém, apesar de dever ser associado ao Deus Nergal, a Torá nos deixa muito bem claro que não existe Deus algum. São deuses falsos, deuses mentirosos. Como está em Deuteronômio 32:17. Não existe um poder sobrenatural além do Eterno. Na verdade, apesar de muitos acharem que era um Deus, né, tal, etc., na verdade,
A Torá deixa muito bem claro que a pestilência, a mal, todos os maus, eles são, e a morte, a própria morte, a pestilência, são mandadas pelo próprio Eterno, bendito seja Ele, e não por um Deus, né? Porque são deuses falsos, são falsos deuses. Então, quando a pessoa passa a acreditar nesses demônios, adorar esses demônios, ou até mesmo temer esses demônios, essa pessoa se torna idólatra, mesmo sem saber, até por inocência. Não um judeu que estuda a Torá, porque um judeu que estuda a Torá e pratica qualquer tipo de idolatria, seja por respeito, por temor, ele é idólatra em todos os sentidos, assim diz o Talmud, ok? Então, apesar de muitos místicos judeus ter associado ao deus Nergal, nós sabemos que, quem estuda a Torá, que não existe um poder sobrenatural além do Eterno, né? Isso está cheio de provas dentro aí da Torá, tá? A todas as forças da natureza, toda a química, física, biologia e as forças que compõem toda a existência obedecem somente ao Criador, como aconteceu no Monte Sinai, que foi o desejo do Criador que as águas se abrissem. As águas naturalmente se abriram. Por quê? Porque somente o Criador tem poder sobrenatural para desequilibrar a natureza sem trazer uma consequência negativa para a vida. O homem, quando de uma forma fácil para vocês compreenderem, o que seria o pecado dentro do conceito da Torá? O pecado nada mais é do que a tentativa do homem de desestabilizar a criação, com o intuito de conhecê-lo ou de ganhar vantagens, mas o homem, quando ele tenta desestabilizar a natureza, ele traz uma consequência maligna. Com o Eterno não é assim. O Eterno simplesmente pode falar, vai ficar 3 dias sem ter noite e não vai haver consequência negativa nenhuma. Somente o Criador tem esse poder. Por quê? Porque toda a criação, seja ela do átomo, dos elétrons, dos nêutrons, não importa, o mais complexo sistema de vida, ele só reconhece ao Criador, ao seu Criador. Somente o Criador compreende como que funciona perfeitamente tudo da sua criação. Então, somente ele sabe manipular a natureza sem trazer consequências negativas para a criação e para o homem. Então, quando nós tentamos destruir uma pessoa, nós estamos tentando desequilibrar a criação. Um exemplo aqui, para vocês entenderem, eu vou trazer num conceito, num pensamento mais fácil. Por exemplo, nós necessitamos muito de aço, ferro, aço, para nós podermos construir nossas habitações, etc, etc. Porém, nós conseguimos tirar esses metais da natureza e fazer algo bom, que é a casa, etc. Porém, nós também, apesar de conseguirmos extrair esses elementos para fazer algo de bom, nós não somos perfeitos o suficiente de aonde que nós extraímos esse elemento, não deixar algo prejudicial à natureza. Deus, bendito seja ele tem a capacidade de tirar esses elementos e aquele lugar que foi retirado esses elementos não sofrer com a retirada desses elementos. O homem não. Se ele retira um elemento, ele deixa uma destruição ali. O homem, para conseguir fazer o bem, ele precisa destruir. E então, aí vem a Torá. A Torá é a forma consciente, tá? As mitzvot, né? As leis do Eterno, é a forma consciente de você manipular todos os sentidos da natureza sem trazer um prejuízo destrutivo para a vida. Então, é esse que é seguir a Torá, mais ou menos dentro desse conceito, tá? Então, apesar desse mal, desse cheiro ser associado a um deus pagão, um deus idólatra, a Torá deixa muito bem claro, tá? Com Deuteronômio 32:17, Deuteronômio que somente o Criador que tem esse poder.
A idolatria, ela é a perversão da consciência humana, ou seja, a idolatria faz com que você acredite na mentira, em algo nulo, que não tem poder algum. É você pegar algo inferior a você e colocar acima de você, e você respeitar algo que não tem sequer o poder do 1% do seu poder. Então, é mais ou menos isso o que acontece dentro da idolatria. Então, o próprio Talmud, no Tratado de Sanhedrin, na página 67b, que quando os sábios, né, estão discutindo sobre o feiticeiro, sobre o que é a feitiçaria, como que os feiticeiros agem em suas feitiçarias, lá no Tratado de Sanhedrin, na página 67b, deixa muito bem claro que a magia negra e todos os feitiços e nada mais é do que mágica comum, ilusão. Como os mágicos de hoje, né? As pessoas que manipulam, que fazem mágica, andam sobre as águas, cortam pessoas no meio, todos são vivos, não afundam. Então, os sábios estão dizendo que aqui, na verdade, não tem nada de sobrenatural. Não passa apenas de truques de mágicas, bem elaborado, bem praticado há anos pelos feiticeiros. Então, os feiticeiros usavam, assim diz o Talmud, muito de mágicas, né, truques de mágica, de ilusionismo, para o quê? Para fazer com que os seus discípulos, espectadores, se maravilhassem com aqueles atos mágicos e assim eles se manterem no poder e assim serem temidos, tá? Então, era assim que funcionava a idolatria. Outro fato importante que o Talmud deixa bem claro que alguns judeus, que inclusive escreveram livros místicos, com coisas até sem noção referente à Torá, eles eram altamente influenciados pelas as teologias idólatras. O Talmud diz que em Alexandria, muitos judeus, e em outros lugares também, muitos judeus deixaram de praticar o estudo da Torá para se dedicar ao estudo da idolatria. Tanto é que o Talmud ainda vai mais longe. Ele fala que aquele que estuda a Torá jamais vai praticar a idolatria. Ou seja, então o judeu que se praticava idolatria naquela época eram judeus que não estudavam a Torá. E os judeus hoje que são ateus e que talvez com certeza tem, que pratica idolatria, eles são apenas judeus que não estudam a Torá. E é por isso que o Talmud diz que o judeu que pratica idolatria é idólatra em todos os sentidos, tá? Outro fato importante é que o povo hebreu, né, que é chamado de uma forma errada como judeus, mas na verdade o certo seria o povo hebreu. Nosso povo em toda a história teve seus altos e baixos, né? E na cultura hebreia, na cultura hebraica, se considerava os ídolos estrangeiros como shed, como demônio. Tá? Então, na visão judaica, os ídolos não passam de demônio, não importa se eles têm características boas ou ruins. Para nós são demônios, são shed, ou seja, é uma força totalmente negativa, tá? Desprezível, né? E os feiticeiros são pessoas que usam de artifícios hipnóticos, ilusionistas, truques mágicos, e que são pessoas que usam esses artifícios com o intuito de manipular a natureza em benefício próprio ou manipular a realidade para se manter no poder. O Talmud também deixa bem escrito isso, que muitos feiticeiros, apesar de fazer truques mágicos, alguns acreditavam seriamente que eles tinham o poder de manipular a natureza em benefício próprio, né? Então o Talmud, Tratado de Sanhedrin, debate isso exaustivamente, tá? Inclusive na página 67, tanto A e B, fala muito sobre esse assunto, tá? Que seria equivalente aos gênios árabes, né? O gênio do bem, do mal.
aquela coisa toda que é relacionada também ao anjos e demônios, tá? Então, se você for observar todo o contexto, o Shed, tá? O Shed, ele sim tem, ele é uma força, né? Que nós devemos termos cuidado desde o acordar ao adormecer, porque a força do Shed, do demônio, ele age exatamente naquilo que a gente mais gosta, ou naquilo que a gente tem mais fraqueza. Por exemplo, se você não tem paciência, vai agir, o seu Etserhará, que seria o Shed, vai agir dentro daquilo que te tira do sério. Tá? Então é muito importante conhecermos como essa força negativa funciona, mas conhecer de uma forma sem entrar na idolatria. Tá? Então vocês observem que o conceito de demônio dentro da visão judaica, no original, quando foi escrito o Antigo Testamento, ou o Taná e a Torá, não tem nada a ver com um ser metafísico, que tem chifrinho, que rebeliou contra Deus, que quis ser Deus, bababá e bubu. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas vai continuar a série Demônios, tá? Essa aqui a gente já está indo para outra parte. Convido vocês a conhecer o meu livro Shedim, não Satã, à venda no site Clube dos Autores, tá? Lá tá tudo bem explicado, uma introdução bem bacana, bem explicada, bem detalhada. Qualquer pessoa, até quem não entende de hebraico, vai compreender certinho, não vai ter dificuldade nenhuma, tá bom? E peço que vocês também compartilhem bastante o vídeo, dê seu joinha, e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Será um prazer tê-los aqui para a gente cada dia trazer um assunto da Torá. A gente ainda tem muito o que falar sobre Shed, sobre demônios, tá? E depois eu vou criar outra série sobre outro assunto, sobre anjos, e sobre Deus, sobre profetas, e aí por diante, tá bom? Shalom, Lehitraot, que o Eterno abençoe a todos.